você que tem a sua Bíblia, a abri-la comigo na carta aos Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo de número 4. Gálatas, capítulo de número 4. Assim diz a palavra do Senhor. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Amém? Você pode tomar o seu assento. Graças a Deus. O Senhor tem colocado essa palavra no meu coração para me compartilhar e para juntos meditarmos naquilo que Deus tem preparado para nós essa noite. E, em particular, eu gosto destes versículos do capítulo de número 4, pois ele fala a respeito da plenitude dos tempos. Ele fala a respeito de quando chega o tempo oportuno, quando chega a hora certa, as coisas elas acontecem. E quando nós falamos em tempo, muitas vezes a gente sempre diz, que Deus sabe de todas as coisas, que Deus cuida de tudo, que Deus tem o controle de tudo. E hoje de manhã o meu celular, ele despertou com a expressão de que Deus, ele é atemporal. E aí eu fiquei o resto da manhã meditando nessa palavra que Deus é atemporal, pois Deus não está atrelado a tempo passado, a tempo presente, nem a tempo futuro, mas ainda assim Ele tem o domínio de todas as coisas. Então, mesmo Deus não estando limitado ao tempo, Ele domina o tempo. O tempo está no controle das mãos de Deus. E eu já vi muitas vezes nós falarmos que Deus, Ele muda tempo, Ele manipula, quando bem da verdade Deus não manipula, Ele estabelece. E quando estabelecido está, Deus não pode alterar. Ele não vai contra os seus princípios, contra os seus propósitos. Ainda que tudo esteja no controle de suas mãos, dias, meses e anos. A Bíblia Sagrada, ela nos fala inúmeros textos em que demonstra o controle de Deus sobre o tempo. Mas o que me chama a atenção é que nós muitas vezes queremos manipular o tempo para nos favorecer, para nos beneficiar. E quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo aqui neste texto do capítulo número 4, que Deus, Ele não manipula o tempo. Então, quando eu leio que a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho.
eu, ser humano, eu entendo que, pelo menos na minha concepção, quando o tempo está pleno, pronto, eu entendo que tudo era favorável para que Jesus viesse ao mundo. Tudo era favorável para que Jesus se manifestasse. E então nós começando a olhar os textos da Bíblia Sagrada, nós olhamos que a língua predominante havia uma religião predominante, havia um povo predominante, e Jesus vem para este povo, Jesus vem para essas pessoas. E ali eu fiquei meio confuso, disse, mas Senhor, se estava tudo perfeito, por que Jesus não foi aceito? Porque às vezes nós entendemos, quando nós organizamos alguma coisa, se você, por exemplo, organiza um evento, tem que estar tudo nos seus mínimos detalhes, organizado, preparado. Porque nós não gostamos, ou nós não queremos, que nada saia do estabelecido. Para que todos se sintam confortáveis, para que todos se sintam-se bem. Agora eu vejo Deus dizendo que Ele mandou Jesus no tempo certo. Mas se Deus mandou Jesus no tempo certo, por que os seus não o receberam? Por que sua família não o recebeu? Se Deus mandou Jesus no tempo certo. Se Deus mandou Jesus no tempo certo, por que o rei permitiu que ele fosse levado à crucificação? Se Deus mandou Jesus no tempo certo, por que a religião da época não aceitou ele como sendo o Messias? É umas coisas que nos causam conflitos, nos causam estranhezas. E nós ficamos a nos perguntar, mas tem coisa errada, então quer dizer que o perfeito de Deus é imperfeito para o homem? Aí o apóstolo Paulo, ele traz algumas orientações, ele diz que Deus, ele confunde as coisas, ele confunde o homem, ele estabelece alguns, destitui outros, para confundir a mente do homem. E aí eu fiquei tentando compreender o que Deus quer dizer. E eu cheguei à seguinte conclusão, que quando nós homens, achamos que está tudo perfeito, está tudo preparado para Deus se manifestar, nós devemos de colocar um ponto de interrogação e fazer a seguinte pergunta: será que está tudo pronto? Porque o que eu acho ser perfeito, será que é o perfeito para Deus? Se eu acho que é correto, será que é o correto para Deus? Se eu acho que é o momento, será que é o momento certo para Deus? Porque eu entendo pela Bíblia Sagrada que Deus, ele não chega atrasado e nem tampouco ele chega adiantado, ele sempre chega na hora certa. E Jesus, ele não veio atrasado, nem tampouco ele veio adiantado, ele veio na hora certa. Porque Jesus, ele se apresenta ao povo no momento oportuno. Aí você começa a folhear as páginas da Bíblia Sagrada e você começa a ver que, segundo os acontecimentos, aquele seria o melhor momento para Jesus se apresentar. Mas então, se esse era o momento melhor para Jesus se apresentar, por que as pessoas não o aceitaram? E uma coisa que eu aprendi lendo a Bíblia Sagrada, eu achei um ouro nessa manhã e eu fiquei muito contente, porque nós meditamos na Bíblia, nós lemos muitas vezes a Bíblia, e existem alguns detalhes que nós não percebemos. E eu lendo o apóstolo Paulo, ele fala que Jesus, ele é uma semente. Jesus, ele é uma semente que é plantada em nós. Jesus não é inserido nós na sua plena estatura. Jesus, ele é uma sementinha que é plantada em nós e ela começa a ser gerada. E conforme essa semente ela vai sendo gerada, ela vai se desenvolver em nós. E então o Espírito Santo começou a falar comigo de manhã, eu comecei a ficar alegre,
Porque ele disse, o Espírito Santo começou a me dizer, você sabia que Jesus, ele é um ser que é gerado dentro de ti? Eu fiquei tão feliz que eu cheguei em casa e comecei a compartilhar com a mãe na hora do almoço. E eu disse, mãe, a senhora sabia que Jesus, ele é gerado em nós? Jesus, ele é plantado como uma semente, e pouco a pouco essa semente, ela vai se avolumando, ela vai ganhando estatura dentro de nós. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que é como se fosse uma mulher que está gerando uma criança. Porque nos primeiros dias, a mulher mal percebe que está grávida. Mas à medida que o tempo vai passando, aquele ser vai se desenvolvendo, vai ganhando formas. Mas aí está o interessante. Que por mais que aquela pequena semente que está no ventre da mulher, ela vai ganhando forma. Se tu olhar microscopicamente, tu vai ver que ela tem aquele corpo, aquele ser humano tem todas as partes. Tem cabecinha, tem bracinho, são pequenos fiozinhos, minúsculos, mas estão ali. Aí eu entendo que Jesus falou acerca da fé. Quando ele diz que a fé é uma semente pequenininha, semelhante a um grão. Pode ser pequenininha, mas ela está ali dentro. Então Jesus, ele pode ser pequenininho, mas ele está ali dentro de mim, de você, sendo gerado. E à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando forma, ele vai crescendo, vai ganhando peso, vai ganhando formato, e nós começamos a olhar pela ultrassom, e nós começamos a ver que aquela criança, ela está se desenvolvendo dentro de nós. E as alterações, elas começam a acontecer. E sabe o que eu acho interessante? É que tem pessoas que não conseguem desenvolver essa sementinha de Jesus dentro delas. Tem pessoas que não conseguem fazer com que essa semente, ela venha a ganhar volume, a ganhar estatura dentro dela. E muitas pessoas matam a semente de Jesus dentro dela. Porque você sabe que quando uma mulher está grávida, isto requer alguns cuidados. Eu não estou aqui para falar de gestação, não. Eu estou aqui para falar acerca do teu cuidado no tempo com o teu Jesus, com o teu filho. Que a bem da verdade parece algo contraditório. O teu filho que é teu pai, que é teu Senhor, é algo meio estranho, mas a Bíblia, ela complica, depois ela descomplica e explica por que ela complicou. Jesus, ele sendo gerado dentro de mim, dentro de você. À medida que o tempo vai passando, que o tempo vai se aperfeiçoando, ele vai manifestando-se dentro de nós. E conforme nós vamos desenvolvendo a Jesus Cristo, ele vai crescendo dentro de nós. E o interessante é que quando é chegado o tempo do nascimento, é chegado o tempo de vir à luz a criança, não tem como reter, não tem como impedir, não tem como ofuscar, não tem como manter isso escondido, porque isso manifesta, a criança vem à luz. E quando Jesus nasce na tua vida, as pessoas conseguem perceber que saiu alguma coisa de você, que alguma coisa está se manifestando em você. Mas nos dias em que vivemos, tem pessoas gerando crianças deficientes, tem pessoas gerando crianças prematuras, tem pessoas gerando Deus, que mistério. Tem pessoas gerando Jesus Cristo prematuro, porque não chegou o tempo de Jesus manifestar ainda, mas eles querem manifestar-se. Aí você percebe, e aí tu tem que fazer esse link. Às vezes a mulher não sabe que está grávida,
Ela foi no médico, ficou sabendo que está com 4 semanas, 6 semanas, ela não tinha barriga, mas de repente aquela barriga salta. Não tinha nada, mas de repente salta. Ela nem segurava a barriga, mas de repente ela começa a segurar a barriga porque parece que vai cair. É algo automático. E tem algumas pessoas que querem fazer isso com Jesus, que querem fazer com que Jesus apareça antes do tempo necessário. Que querem fazer Jesus se manifestar ainda antes que seja o tempo dele. Acabam se esquecendo que com Jesus é no momento certo. Se ele estabeleceu o tempo, meu irmão, ele só vai vir à luz no tempo estabelecido. Deus só vai permitir que ele se manifeste na hora certa. Então não adianta você querer correr ou marcar uma cesárea com o tempo certo. Olha, vai nascer amanhã, não funciona dessa forma. Deus, ele age, ele se manifesta no tempo certo. Quando Maria, ela ficou grávida de Jesus, a Bíblia diz que Maria visita sua parente Isabel. Ambas têm um encontro, um envolvimento com o Senhor. Ambas dão à luz, primeiro Isabel, logo após Maria. João sai a pregar o Evangelho, a palavra do Senhor. Mas Jesus fica escondido, fica protegido. Porque enquanto não era a hora de Jesus se manifestar, ele não se manifestou. E o que me chama a atenção é que quando chegou a hora de Jesus se manifestar, João olhou para ele e disse: não, Jesus, eu não posso te batizar, mas sim. E ele disse: não, vamos cumprir todos os procedimentos. Vamos cumprir tudo o que Deus estabeleceu. Está escrito que eu tenho que ser batizado por ti, então me batiza. Deus só manifesta os milagres na hora certa, meu irmão. Deus, ele não acelera o tempo, não, ele não acelera o processo. Muito pelo contrário, Deus, ele quer que eu e você cumprimos o passo a passo da receita. Deus quer que eu e você cumpramos o passo a passo do caminho. Não dá para pular degraus, não dá para pular estágio. Eu me lembro que quando eu ouvia os irmãos pregar a palavra do Senhor, eu dizia: um dia eu quero pregar igual ele prega, um dia eu quero falar igual ele fala. E quando eu tinha as minhas oportunidades, muitas vezes eu tentei plagiar, copiar, imitar. Só que um dia o Espírito Santo me disse: tu és único, tu és um, tu não pode imitar, porque a glória dele é dele, o dom dele é dele, a forma como eu uso ele. Tu tens que ter a tua personalidade, tu tens que ter a tua característica, tu tens que ter as tuas experiências. Então não adianta tu querer apressar o momento, não adianta tu querer fazer com que eu me manifeste da forma como eu me manifesto nele, porque cada um é um. Às vezes nós queremos copiar a forma: olha, o irmão fez 7 dias de campanha e deu certo com ele, e comigo vai dar. Não dá. Não é assim que as coisas funcionam. Não é uma receitinha de bolo que você segue o passo a passo e as coisas acontecem. O milagre, ele tem um processo, ele tem um caminho a ser percorrido. E enquanto não chega o teu tempo, Deus, ele não manifesta o milagre dele. E aqui eu encontro uma coisa interessante, que algumas pessoas aceleram o tempo e chegam até ali, quando bem na verdade não é Deus que está lhes colocando ali, é Ele que se apressou para chegar até ali. E aí eu me lembro de um texto de Salomão que ele diz: não desperteis o amor antes que seja chegado o tempo. Não desperteis para o amor antes que chegue a sua hora. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E muitas vezes nós lemos isto. Muitas vezes pregamos isto, mas nós não entendemos o que estamos pregando. Porque se existe um tempo determinado, é no tempo. Se existe uma determinação, é aquilo estabelecido. Mas irmão, então quer dizer que eu não posso mudar o tempo? Pode.
Se você estiver no Senhor, você pode mudar o tempo. Você pode interferir no tempo. Mas para que isso aconteça, você precisa estar intimamente ligado nele. E a Bíblia diz que houve ou existiram alguns homens que mudaram o tempo, que mexeram no tempo. Mas eles estavam intimamente ligados a Deus, numa comunhão plena com Deus. Porque você não vai mexer no tempo dos outros, você vai mexer no teu tempo. Porque quando você se coloca diante de Deus, quando você se adapta, quando você se adequa aos propósitos de Deus, você não interfere no tempo dos outros, você interfere no teu tempo. E Deus, Ele manifesta a glória dEle no seu tempo. Então, meu irmão, a manifestação de Deus, ela é no tempo pleno, no tempo oportuno. O apóstolo Paulo trouxe esse registro aqui para nós, dizendo, olha, quando se é menino, quando se é incapaz, ele está debaixo de tutores e curadores. Por mais que ele queira, ele não pode interferir em nada, porque ele ainda é pequeno. Ele ainda está subordinado a uma autoridade. Agora, quando chega o tempo da maturidade, quando chega o tempo da independência, quando chega a hora de Deus se manifestar na tua vida, você tem um domínio. Porque você entendeu que este é o teu momento. Porque você entendeu que esta é a tua hora. Porque você entende que este é o teu momento. E isso aconteceu com Jesus. Jesus estava entendendo que era o seu momento de se manifestar. Você imagine comigo, Jesus com 30 anos, sabendo ele que era o Filho de Deus, sabendo que estava ele cheio do Espírito Santo, mas ele não podia pregar a palavra ainda, ele não podia ainda sair fazendo milagres, ele não podia ainda sair manifestando a glória de Deus Pai, mas ele estava cheio, porque a Bíblia diz que ele crescia em graça e conhecimento. Então muitas vezes nós estamos crescendo, estamos desenvolvendo, já queremos sair falando, já queremos sair fazendo, já queremos sair dizendo o que Deus fez, que Deus realizou, que Deus abriu, que Deus. Só que a bem da verdade não chegou o momento de Deus se manifestar ainda a nós. E eu quero que você entenda nessa noite, enquanto não chegar o tempo pleno de Deus se manifestar, o teu milagre não vai chegar. Não acelera o tempo, não te preocupa em abreviar o tempo, mas a Bíblia diz sim, a Bíblia diz que por causa dos meus escolhidos, remirei o tempo, porque senão nem eles serão salvos. Isso é uma coisa. Agora o tempo do teu milagre, ele não se abrevia. Pode as pessoas olhar para você e querer mandar você fazer um milagre, querer mandar você dar sinais do milagre, querer mandar você demonstrar o milagre. Como as pessoas diziam para Jesus, se tu és filho de Deus, faz alguma coisa aí. Que é o que muitas vezes chegam a mim e a você e dizem, se Deus é contigo, então faz alguma coisa. Se Deus é contigo, Ele demonstra para nós ver. E muitas vezes você está em aflição. E muitas vezes você está em angústia. Muitas vezes você está em sofrimento. As pessoas olham para a tua família, ela está destruída. As pessoas olham para o teu casamento, está destruído. Teu filho está distante, a tua filha está distante. Olham para a tua situação, olham para a tua causa e dizem, não, isso aí não tem mais saída. E você está cheio de Deus. Porque Ele se desenvolveu em você, mas você não pode se manifestar. E muitas vezes você chora. E diz, mas Deus, eu estou cheio de Ti. Tu falastes, Tu prometeu, Tu anunciou, Tu disse que faria. E o tempo está passando e você está com Jesus se desenvolvendo, mas Ele está limitado. E o que se faz quando se está limitado? Não tem o que fazer.
Pelo menos aquele que serve a Deus não tem o que fazer. Outras pessoas utilizariam de outros meios. Porque tem algumas pessoas que querem chegar a qualquer preço, que querem conquistar um milagre a qualquer preço. Hoje eu conversava com uma moça, uma mulher, e ela me dizia: olha, eu tenho um casal de amigos que eles queriam a todo custo ser papai e ser mamãe. Eles queriam ser papai e mamãe de uma criança. E aí fizeram um tratamento e vieram 2 crianças. E aí uma das crianças saiu saudável. E a segunda criança saiu doentinha. E essa que saiu doentinha, a primeira cirurgia que eles fizeram custou 25 mil reais. A segunda aí, essa segunda criança, como eles tinham 3 carros, venderam 2 carros e pagaram a primeira cirurgia. Mas a criança ainda precisava fazer uma segunda cirurgia. E aí então saiu outros 18 mil reais. Mas essa criança precisava fazer uma terceira cirurgia, que sai 7 mil reais. E agora acabou-se os carros, acabou-se o dinheiro, e o que é que faz? Muitas vezes acontece conosco isso. Enquanto nós temos condições, a gente corre atrás. Mas e depois que acaba o nosso recurso? Quando nós não temos mais condições do que fazer, o que faremos? Quando nós não temos mais condições de manipular, de dominar, quando a situação foge do nosso controle, o que fazemos? Aí baixa o desespero. E agora, e agora, e agora? Não podemos deixar morrer, e o que faremos agora? E o milagre muitas vezes ele é assim, irmão. Se Deus, Ele estiver no negócio, Ele cuida de tudo. E não falta nada. Mas agora, se você correr, se você acelerar o processo, você tem que se responsabilizar. Porque Deus vai ficar olhando. E vai ficar esperando você fazer alguma coisa. E esta situação, quando nós não temos o domínio, isto nos causa dor, isso nos faz mal. Sabe por que Jesus, todos os milagres que Ele fez, Deus assinava embaixo? Porque Jesus se manifestou no tempo certo. Jesus se manifestou na hora certa. Então Deus sempre avalizou os milagres de Jesus. Muitas vezes eu e você falamos quando Deus não mandou falar. Andamos quando Deus não mandou andar. Corremos quando Deus não mandou correr. Abrimos quando Deus não mandou abrir. Fechamos quando Deus não mandou fechar. E assim sucessivamente. Nós temos que entender que o momento de Deus na nossa vida é o tempo pleno. E Deus só vai avalizar os nossos projetos, os nossos planos, se nós estivermos debaixo da mão dEle. Se nós estivermos debaixo do projeto dEle, do propósito dEle, não vai precisar de jeitinho. Porque Ele cuida de tudo. Ele providencia tudo. Se coloca de pé, meu Deus. Ele abre as portas necessárias. Ele prepara o caminho oportuno. E nada vai faltar. Porque Deus não deixa nada para trás. Algumas pessoas querem dizer que Jesus, Ele só fez o que fez porque Ele era filho de Deus. Não. Jesus, Ele fez o que fez porque Ele estava no centro da vontade de Deus. E se eu e você, se você e eu, se eu e você, se mim e ti estivermos no centro da vontade de Deus, nós vamos alcançar os propósitos dEle.
que Ele tem estabelecido para nossas vidas. Mas se caso contrário, nós não estivermos inseridos no propósito, no tempo de Deus, nós podemos alcançar, mas vamos arcar com as consequências. E nessa noite eu quero dizer uma coisa para você. Se coloque no tempo pleno de Deus. Se coloque no momento propício de Deus para a tua vida. Não acelera. Para acelerar somente se Deus te mandar. Senão vai andando. Como diz o outro, devagar e sempre, mas ande. Sorrindo, chorando, mas ande, vá em frente. Sem olhar para a esquerda ou para a direita, mas olhando para o propósito, para o foco, para o teu objetivo. Que Deus vai te honrar. Que Deus vai te dar vitória. Que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Ainda que muitas vezes as pessoas fiquem perguntando, tá, mas e aí? E agora? Nada ainda? Não tem problema. Mas quando Ele se manifestar, a honra será dele e a glória também será dele. Eu nunca me esqueço. Eu sempre trago comigo uma pregação muito antiga, em seguida que eu me converti ao Senhor, que era a pregação do pastor Marcos Gregório, que era a pregação acerca da promessa. E ele sempre diz: hoje você pode zombar de mim, hoje você pode debochar de mim, hoje você pode dizer que eu sou um bobo, que eu acredito em promessa. Mas a hora que a minha promessa se manifestar, a hora que o meu milagre surgir, a hora em que eu trouxer à luz o meu bebê, você não vai dizer que eu sou bobo. Você não vai dizer que eu estou perdendo tempo. Você não vai dizer que eu sou um desocupado, não, mas você vai ter que me aplaudir. E eu sempre trago essa mensagem comigo, ao meu coração, aos meus ouvidos. E volta e meia, eu escuto essa mensagem, uma mensagem de 25 minutos, mas que fala profundamente ao meu coração. Porque quando Deus faz uma promessa, Ele cumpre. Quando Deus promete algo ao homem, Ele cumpre. Pode passar o tempo que for. Se você estiver na visão, se você estiver no propósito, vai se cumprir. Se você estiver dentro do propósito, vai se cumprir. Se você não der ouvido ao que as pessoas falam, vai se cumprir. Se você não te preocupar com as zombarias, vai se cumprir. Sabe por quê, meu irmão? Porque quem fez a promessa é Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, falaria e não confirmaria? Ou prometeria e não cumpriria? Ele é Deus, irmão. Então eu não sei em quem você está confiando, em quem você está acreditando. Mas se você está confiando em Deus, acreditando em Deus, eu te digo, continua. Porque se não chegou ainda é porque não é o tempo dele. Porque a hora que o tempo dele chegar, vai cumprir. Vai acontecer o milagre. Amém? E eu neste momento eu quero convidar você a sair do teu lugar. Eu quero orar por você. Eu quero ministrar sobre a tua vida neste momento. Porque você tem se sentido dessa forma. Você tem se sentido deste jeito. Achando que Deus não está vendo e Deus está vendo. Então eu convido você rapidamente a sair do teu lugar. Porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. Estão sobre a tua casa. Estão sobre a tua família.
estão sobre os teus bens, estão sobre as tuas finanças. Os olhos do Senhor ainda estão sobre ti. E eu não preciso saltar ou pular aqui nessa noite para falar para você. Eu não preciso de algo diferente para dizer para você que o teu Jesus, que prometeu, Ele é o que vai cumprir. Quem sabe você, eu sei o que estou falando, irmãos. Quem sabe você pensou, eu tenho que acelerar o tempo, eu tenho que apressar o tempo, eu tenho que correr, porque senão Deus não vai fazer. Aí então, se você com 30 e pouco, 40 e pouco, 50 e poucos anos tem que correr, o que é que Abraão tinha que fazer? Ah, mas isso foi Abraão. O meu Deus é o mesmo. O meu Deus, Ele é atemporal. O meu Deus, Ele não está limitado a tempo. Embora Ele esteja no tempo, Ele não faz parte do tempo. Porque para o meu Deus, um dia é como 1000 e 1000 é como um, e vice-versa, porque para Ele não importa. Mas Ele disse que ia mudar, então se Ele falou que vai mudar, é tão somente você esperar. Desenvolva Jesus na tua vida. Como é que você está tratando Jesus na tua vida? Você está alimentando Ele? Você está repousando para Ele se desenvolver? Você está se cuidando para Ele se desenvolver? Querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Ou quem sabe você quer bombar Jesus? Você nunca em mim a marca da promessa. Tem pessoas que pensam Que Ele me fez, que igreja é academia, tem que tomar anabolizante para se desenvolver, acelerar o processo. Sabe o que acontece, meu irmão? Quando você acelera o processo, você cresce sem base, sem estrutura. Aí quando vem o problema, quando vem a luta, você cai. E a queda, ela é horrível, porque você não tinha uma estrutura sólida. Então, se é para edificar algo na presença do Senhor, vá pouco a pouco, vá passo a passo, mas edifique bem certo a tua obra na presença do Senhor, porque quando o vento soprar, quando a batalha chegar, você não vai se abalar. Promessa que Ele me fez, eu tenho a marca da promessa. Em nome de Jesus, eu tenho aqui essas pessoas que passaram à frente, pois eles têm uma necessidade, Pai. Eles estão aqui para falar contigo. Eles estão aqui para conversar contigo. Eles estão aqui para te dizer em que estágio, Senhor, eles se encontram. Ou quem sabe eles nem sabem que estágio eles estão. Eles, quem sabe, não sabem a idade que está Jesus dentro deles, mas eles precisam se adequar ao tempo. Não o tempo Cronos, mas eles precisam se adequar ao tempo que o Senhor estabeleceu para as suas vidas. E nesse momento eu quero te pedir a bênção. Eu estou ordenando, Senhor, sobre a vida de cada um deles.
Quem sabe ele ou ela tem se preocupado. Quem sabe ele ou ela tem se angustiado. Tem se lembrado do que o Senhor tem dito, das promessas que o Senhor fez. Eita, mas nessa noite eu estou dizendo: enquanto não chegar a plenitude dos tempos, enquanto não chegar o tempo de Deus nas suas vidas, o milagre não vai chegar. Porque, Senhor, quando o Senhor se manifestar na vida desse homem, na vida dessa mulher, o Senhor vai se responsabilizar. O Senhor vai trazer a bênção e ela não trará dor, porque a tua palavra diz assim. A tua palavra diz assim. E debaixo, Senhor, da tua palavra, calcado em tua palavra, consubstanciado na tua palavra, eu estou ministrando na vida destes homens, dessas mulheres hoje. E eu estou ordenando em nome de Jesus que sobre as suas vidas a tua palavra ela vai se cumprir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Oh, em nome de Jesus! Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Oh, aleluia! O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei. Oh, aleluia! Aleluia! Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia! 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 O nosso Deus, Ele não está, jamais estará limitado a tempo. Tempo não limita a Deus. Enquanto eu olhava para a senhora, é Dona Vera, não? É Vera, né? Enquanto eu olhava para a senhora, o Senhor me lembrou dos tempos do auditório. E o Senhor dizia assim: as promessas ainda continuam de pé. Porque Deus, Ele é fiel. Muita coisa mudou. E Deus continua sendo fiel. Porque este Deus é assim. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.